Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. 10 anos no ar. Está começando mais um Contraponto. Um tema: desinformação, uma ameaça à harmonia social. Um dos principais desejos das pessoas para este novo ano é paz. Mas como ter paz num mundo desestabilizado pela desinformação e que acaba se constituindo numa ameaça à harmonia social? Os avanços nas comunicações e na tecnologia da informação são potencializados pela internet e pela IA. Isso tem estimulado a proliferação de falsas crenças, falsas interpretações numa velocidade impressionante. E como o cérebro e os sentidos humanos têm uma capacidade limitada de interpretar informações complexas, torna impossível analisar todos os cenários de forma rápida e detalhada. Além, é claro, da má-fé impulsionada pelos chamados formadores de opinião ou influenciadores digitais. No filme de Stanley Kubrick, de 1999, De Olhos Bem Fechados, a mensagem principal está no fato de que o grande perigo está em fechar os olhos para a verdade. Já o livro de literatura infantil Poliana, da escritora americana Eleanor Parker, de 1913, a personagem principal é uma menina órfã de 11 anos e que aprende com o seu pai exatamente valorizar o lado positivo e otimista da vida. E nós vamos analisar distintos cenários em que as fake news encontram terrenos férteis para sua proliferação e contaminação. E para discutir o tema, convidamos então o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, ele que está lançando o livro Viver é Fácil de Olhos Fechados. Essa obra investiga as raízes conceituais e políticas da desinformação contemporânea. Professor Ernesto Perini Santos, bom dia, prazer em tê-lo conosco, professor Perini. Bom dia, muito obrigado pelo convite. E participa conosco também o professor Edilson Gracioli, cientista político, professor aposentado da UFO, junto ao Instituto de Ciências Sociais, colaborador do Trocando em Miúdos com Panorama Político. Bom dia, professor Edilson. Bom dia, Márcio. Bom dia, professor Perini. Uma satisfação estar aqui para um tema que eu reputo como muito relevante, né? Maquiavel dizia que o vulgo, o comum, aqui o vulgo não é sinônimo de vulgar, né? Mas que o comum se pauta pelas aparências. As aparências não são falsidade, mas podem ajudar muito a produzir uma visão distorcida da verdade, da realidade. Portanto, o tema é absolutamente atual. Parabéns pelo lançamento do livro. Vamos às reflexões de vivo interesse público. Professor Perini, eu fui do cinema para a literatura, e aí eu pergunto, a sua inspiração para o livro foi em qual direção, professor? Veio dos Beatles. Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. É do Strawberry Fields, a música dos Beatles, né? E, na verdade, foi meu filho que sugeriu, meu filho mais novo, como eu conto no livro, né? A gente fez uma rodada numa mesa de jantar para escolher o nome do livro, aí ele sugeriu esse título e foi o que ganhou na votação em casa. Tá, e como é que foi a inspiração e a transpiração? Bom, primeiro, como é que eu comecei a... Bom, o título foi a última coisa que eu escolhi. Bom, nessa circunstância, não é? Agora, como que eu comecei a estudar esse tema? Esse não é o tema que eu estudo, não é meu tema principal de pesquisa, eu não estudo exatamente filosofia política, nem ciência política, e minhas pesquisas se voltavam, sobretudo, e ainda se voltam para a filosofia da linguagem e para temas próximos.
Só que, mais ou menos, em 2016, entre 2016 e 2018, então, digamos, entre a eleição do Trump e o Brexit de um lado e a eleição do Bolsonaro do outro, eu comecei, provavelmente em 2017, eu acho que no fim de 2017, eu comecei a tentar utilizar as ferramentas conceituais das quais eu dispunha em epistemologia, em filosofia da mente, em ciências cognitivas, para entender, de um ponto de vista cognitivo, digamos assim, o tipo de buraco que o mundo estava se metendo, porque é uma coisa um pouco impressionante, na verdade, como que isso se acompanha, como que essas escolhas políticas se acompanham de vários tipos de distorções epistemológicas. Então, essa foi minha entrada no tema. Uhum. Contraponto, professor Edilson. Bom, eu já supunha que a porta de entrada fosse de ordem epistemológica, de teoria do conhecimento, de reflexão sobre como se conhece. Isso me remonta, professor Perini, ao meu período de seminário. Eu fui seminarista católico, em que eu tinha um professor jesuíta, portanto, de uma ortodoxia, de um dogmatismo, na verdade, muito intenso. Mas ali eu aprendi algo muito importante na filosofia de Aristóteles. Aristóteles dizia que nenhum erro subsiste sem uma tangência com a verdade. Às vezes é só uma tangência. E o que nós assistimos, a meu ver, no mundo contemporâneo é isso. As poucas tangências com a verdade efetiva das coisas, essa é uma frase que eu valorizo muito da obra de Maquiavel, elas acabam sendo a porta de entrada para o engano, para o erro, para a mentira, para o falseamento da realidade. E o título do seu livro já nos mostra como é relativamente fácil ser feliz, ser realizado com os olhos fechados. É mais ou menos aquela outra metáfora que a gente pode lançar mão do copo pequeno e do recipiente grande. Um copo pequeno se satisfaz com pouco conteúdo. Então, para muitos, o pouco conteúdo, principalmente se ele tiver uma tangência com a verdade, satisfaz. Aliás, encerro essa minha primeira intervenção evocando uma outra questão muito própria da ciência política, mas muito afeita também a outras áreas da reflexão. Os movimentos neofascistas, e eu não costumo usar esse conceito de maneira leviana, porque nós temos que ter um rigor na utilização das categorias de análise, mas os movimentos neofascistas, eles repetem um script muito comum a toda e qualquer forma de fascismo e, menos do que isso, a toda e qualquer forma de regime ditatorial. Eu me refiro ao fato de que questões muito complexas, e quase todas o são tratadas de maneira simplistas pelos discursos fascistas. Então, bandido bom é bandido morto. Pronto. Eu resolvi o problema da criminalidade, da suposta criminalidade, com uma equação muito simples, um conteúdo muito simplista. E, infelizmente, nós temos multidões potencializadas pelas redes sociais, etc., ávidas por explicações rápidas a problemas complexos e são seduzidas por isso. Então, as aparências substituem aquelas determinações mais profundas, às quais não se pode chegar de forma imediata. São necessárias mediações. E fazer mediação dá um trabalho, né, professor? A gente prefere a coisa mais simples, né? Professor Perini, a teoria do terreno comum, que o professor menciona no seu livro, é uma importante ferramenta analítica em linguística e pragmática e intercultural. E eu pergunto como é que ela se aplica aí no terreno da desinformação, hein, professor? Bom, a primeira coisa é o seguinte, quer dizer, esse termo, o termo do chão comum, do terreno comum, né, do common ground, é um termo usual na filosofia da linguagem. Então, isso já ilustra, na verdade, de onde eu venho, que é desde o início, que é o meu ponto de partida. E o meu interesse em utilizar esse termo é o seguinte: para todas essas ações
coordenadas nossas, todas as ações que nós fazemos em conjunto, ações coordenadas e ainda mais ações conjuntas, as pessoas, os agentes, eles têm que tomar como verdadeiras algumas coisas em comum, que de resto que elas o sejam ou não, mas elas têm que tomar como determinadas proposições. Então, esse é o chão comum, esse é o common ground. Numa conversa, o que a gente faz é estabelecer durante uma conversa algumas coisas que nós tomamos, os participantes de uma conversa, como verdadeiro, e o mesmo vale para qualquer ação. Sem isso, não há como coordenar uma ação em qualquer escala. E o que acontece nas ações que envolvem grandes grupos, nas ações que não são ações como conversas, em conversas, por exemplo, as pessoas controlam-se mutuamente o que uma pensa, o que uma diz, o que as pessoas dizem. Claro que existem, os enganos são possíveis, mas o controle é interpessoal. Em ações coordenadas muito grandes, são necessárias mediações epistêmicas de grande porte, né, para organizar. Então, os exemplos dos quais eu parti, não por acaso, né, para organizar uma campanha de vacinação, por exemplo, ou para organizar eleições, as sociedades precisam de corpos dedicados a isso, especialistas dedicados a isso e que vão utilizar conceitos, ferramentas que serão opacos para quase todo mundo. Isso é assim que funciona. E uma ação coletiva de uma campanha de vacinação ou da realização de uma eleição só funciona se esse chão comum estabelecido por grupos que têm um saber próprio, específico, for aceito. Senão não tem como que nenhuma dessas coisas não se realizam. E aqui um ponto muito importante é que nessa organização do chão comum, a confiança desempenha um papel importante. A confiança nesses especialistas. Isso também não é uma questão de escolha, não é uma opção, e não é uma substituição da confiança pelo saber individual. Então, por exemplo, no caso de uma campanha de vacinação, para voltar a esse exemplo, se nós pensássemos que para que as pessoas se vacinassem, elas deveriam entender como funciona uma vacina, quer do ponto de vista imunológico, do ponto de vista clínico, do ponto de vista epidemiológico, as campanhas de vacinação não existiriam. Elas seriam, porque um número ínfimo de pessoas compreende como funciona qualquer um desses domínios. Então, por que as pessoas se vacinam? Porque elas confiam nos corpos dedicados à vacinação. No caso do Brasil, confiam no SUS. E está certo, tem que confiar. Então, o problema não é uma falta de conhecimento exatamente, é uma falta de confiança que constitui a base a partir da qual as pessoas se organizam e conjuntamente participam de uma campanha de vacinação. Os pais levam os filhos para vacinar, todas as pessoas de uma determinada faixa, se for importante, vão se vacinar, elas vão nos postos de saúde para fazer isso na época determinada, e assim por diante, assim que funciona. E se não for isso, não há uma campanha de vacinação, ou não há uma eleição, ou as eleições são conturbadas, as campanhas são conturbadas, foi o que a gente viu no Brasil e em outras partes do mundo nesses últimos tempos. Professor Edilson, no seu contraponto, eu queria que o senhor contemplasse ainda a seguinte questão. Com a grande quantidade de notícias atualmente sendo publicadas online, a capacidade de avaliar a credibilidade das notícias online acabou se tornando essencial. Agora, como estimular uma alfabetização informacional com o objetivo de ajudar as pessoas a acessar criticamente informações e notícias online, professor? Pois é, Márcio, esse é um grande desafio contemporâneo, né? A expressão fake news, ela é recente, mas a prática que ela expressa, ela é antiga. Quer dizer, a mentira, ela é uma poderosa ferramenta de promoção de uma determinada concepção, de uma determinada ideologia, de uma determinada forma de ver o mundo, né? E nós vamos encontrar, eu quero evocar aqui um clássico da ciência política, da sociologia também, e que nem é a minha referência de fundo, mas alguns conceitos dele nos ajudam a pensar essa questão que você me coloca e esse diálogo com o professor Perini.
Eu me refiro a Max Weber, quando ele fala sobre os tipos puros de dominação legítima. Vamos traduzir isso. Quer dizer, quais são as formas mais consolidadas de uma determinada ordem social e política? Uma determinada ordem social e política se mantém, se reproduz, se amplia, enquanto as bases legítimas junto das massas e dos grupos intermediários de formação de opinião estiverem de acordo com aqueles tipos de dominação. Então ele vai falar da dominação tradicional, da dominação baseada no carisma da liderança, a chamada dominação carismática, e a dominação racional legal. Se as bases legítimas estiverem minadas, isso perde eficácia. Aquilo que o Durkheim depois chamaria de coesão social. E é isso que nós temos. Eu acho que o exemplo da vacinação é muito importante. Eu sou de uma geração, professor Perini, que eu tive sarampo porque não havia ainda vacina disponível. Eu tive sarampo com 3, 4 meses e somente alguns meses após a vacina contra sarampo começou a ser ministrada. Eu fui vizinho de crianças que ficaram com sequelas da poliomielite, a tal da paralisia infantil. Então eu sou de uma geração que, embora não dominasse, como o senhor bem pontuou, o detalhamento, o mecanismo, o funcionamento das vacinas, acreditava, com base, inclusive, na eficácia de imunização coletiva, nas vacinas. Isso, no Brasil de hoje, todos sabemos, entrou em descrédito junto a 20%, 30%, talvez 40% da população. E é difícil, Márcio, porque hoje a estética das notícias, das fontes, entre aspas, de notícias, ela é muito parecida com a estética dos meios de comunicação mais sérios, que procuram levar em conta a contribuição da ciência em várias áreas. Então, é difícil o discernimento. Essa palavra é muito interessante, né? Quando você incide uma lâmina num determinado material, ela discerne, ela separa uma coisa da outra. O discernimento entre a verdade e a mentira é cada vez mais difícil, porque a sofisticação, né, das imagens, a inteligência artificial, só para introduzir essa questão aqui, a inteligência artificial, ela é a obra da atividade humana, ponto. Nessa condição, ela é portadora de ambiguidades. Ela faz aquilo que o poeta cantou, a mão que toca o violão faz a guerra. Ela se presta a coisas muito positivas e a outras muito ruins. Pois é, a inteligência artificial está sendo inteligentemente utilizada para fins não necessariamente positivos. O falseamento da realidade, a disseminação da mentira, é muito difícil. Nós mesmos, que seja no âmbito acadêmico, no âmbito do jornalismo sério, veja, eu tenho que qualificar o jornalismo hoje, porque nem todos eles são sérios. É difícil. Não há como substituir aquela atitude que os latinos chamavam de curiosidade. Curiosidade é a atitude de querer saber o porquê das coisas. Quia, são 2 termos latinos que significam porquê pergunta, porquê resposta. E hoje é mais fácil você abrir o aplicativo de mensagem e tomar como verdadeira a última mensagem do tio do grupo do aplicativo. É difícil. Aprofundando a questão abordada pelo professor Edilson, professor Perini, as pessoas não dependem mais apenas da televisão ou da mídia impressa para obter notícias, mas cada vez mais fazem uso das mídias sociais, dos aplicativos de notícia. E essa variedade de fontes de informação que nós temos hoje acabou estimulando ainda mais a disseminação dos fatos alternativos, né, professor? Bom, sim, primeiro não existem fatos alternativos.
Quer dizer, que a Terra seja plana, por exemplo, não é um fato alternativo. Isso é uma proposição falsa a qual não corresponde fato algum. Bom, existem crenças absurdas que carecem de qualquer base, não é? Agora, a outra coisa, quer dizer, eu acho que é interessante a gente, tal como eu vejo, né, o que acontece, é que as nossas crenças, aquilo que a gente toma como verdadeiro, sempre depende, em grande medida, do- dos outros. Porque o saber humano é constituído de maneira cumulativa e cooperativa. Isso significa que em todo grupo social, a maior parte das pessoas sabe o que o grupo toma como verdadeiro através da confiança. Então, no caso da vacinação, como eu disse, quer dizer, nem quando a vacinação contra o Sabin criou a vacinação contra a poliomielite, nem depois, nem agora, nem nunca, a vacinação visa atingir aqueles que compreendem, ela visa atingir todos através da confiança. Isso é um traço das culturas humanas. E para que isso funcione, a gente tem que confiar e a gente tem que ter maneiras de ler fontes confiáveis de informação. Elas têm que ser legíveis. E uma dificuldade que a internet, que a divulgação de informação online, inicialmente, e depois, de maneira ainda mais grave, né, a disseminação utilizando as ferramentas da inteligência artificial, criam, uma das dificuldades criadas, então, é a dificuldade da legibilidade das fontes confiáveis. Quer porque, como foi dito, né, é muito fácil hoje imitar a forma de um jornal, de um artigo científico, mas eu acho, na verdade, que a imitação, embora isso tenha alguma relevância, eu acho que mais do que isso, mais do que exatamente a dificuldade da legibilidade nela mesma, isso é um aspecto, mas não é só isso. Eu acho que tem uma outra coisa que acontece. Eu acho que o que acontece é que existe uma quebra na, na confiança de informações que vêm de grupos que são grupos diferentes aos quais as pessoas pertencem. Porque a história do WhatsApp, por exemplo, a desinformação divulgada através do WhatsApp, ela não mimetizava nenhuma fonte informacional, eram pessoas que eram patentemente incompetentes. O que acontece era que eram pessoas que estavam muito de acordo com quem queria, por exemplo, negar a vacinação. E tinha um descrédito muito grande com quem adotava a vacinação. Então, isso é uma coisa que ocorre hoje, que ainda existe e que se manifestou ao longo da pandemia, mas se manifesta hoje ainda, permanecendo no quadro da medicina, né? As diferentes formas de medicina alternativa, que de resto podem ter boas motivações, mas em todo caso, as diferentes formas de medicina alternativa, de fato, levaram uma convergência em direção à extrema-direita. Porque o que houve foi esse é um outro aspecto da informação online, uma convergência de grupos que não se reconheciam nos mediadores epistêmicos tradicionais e passaram a procurar, então, um espaço sem mediação, sem filtros epistêmicos. A medicina alternativa tradicionalmente ocupa esse espaço, mais uma vez, por boas e por más razões. Mas o que a gente vê hoje, que é basicamente por más razões. Quer dizer, então é por isso que houve uma convergência de diferentes formas da indústria do wellness, né, do bem-estar alternativo, que levaram para o mesmo espaço sem filtros epistêmicos e sem filtros morais, que é o espaço da extrema-direita. A internet facilitou a convergência desses grupos, por um lado, dificultando a elegibilidade das fontes tradicionais, não é? Pela memetização de um artigo acadêmico, de um artigo de imprensa, por exemplo, mas também pelo mero fato de permitir essa convergência e de sugerir essa convergência. Então, isso que tornou muito difícil a construção dessas crenças em comum para em diferentes domínios organizar as nossas ações coletivas. Professor Edilson, os pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia podem ter encontrado o maior influenciador na disseminação de notícias falsas, ou seja, a estrutura das plataformas sociais de recompensar os usuários
por compartilhar informações habitualmente. E essas descobertas da equipe foram, inclusive, publicadas nos anais da Academia Nacional de Ciência, inverteram os equívocos populares de que a desinformação ela se espalha porque os usuários não têm as habilidades de pensamento crítico necessária para discernir a verdade da falsidade ou porque as suas fortes crenças políticas acabam distorcendo o seu próprio julgamento. Então, isso confirma a origem da má-fé que move as pessoas a espalharem fake news, professor? Eu penso que sim. E talvez um bom exemplo, dialogando com a última intervenção do professor Perini, seja aquilo que ocorre num campo em que a leviandade e o oportunismo proliferam. Eu estou me referindo a quê? Esse universo dos chamados coach, dos influenciadores, está repleto de um apelo, de um uso, de um mau uso da física quântica. Veja, a física quântica é uma aquisição científica séria, fundamentada, sob o controle de parâmetros epistêmicos, para usar a expressão que o professor utilizou. Mas agora todo mundo, professor Perini, é especialista em física quântica, transferindo essa expressão para aquilo que os coaches chamam de cocriação. Eu penso uma coisa, logo a coisa existe. A minha vida resulta das fragilidades do meu pensamento e eu sou todo poderoso se mudar a estrutura mental para produzir o bem-estar. É assim que os chamados influenciadores, no plano comportamental, no plano da convivência. Mas vejam, isso aglutina legiões. Eu vou usar o termo de uma delas, legendários. Isso é um falso, é uma esculhambação. Mas partiu de um ponto de tangência com a verdade, a física quântica. A física quântica constituiu um passo gigantesco adiante, a partir da física de Newton, sem negá-la, mas superando-a naquilo que era necessário. Aí vem a turma do abuso, da falsidade, se apropriando de terminologia e dando a ela um conteúdo absolutamente absurdo. Aliás, só o fato de alguém se apresentar como influenciador já deveria levantar suspeitas sobre a idoneidade intelectual. Eu nem vou entrar no campo moral, mas a idoneidade intelectual, que é um valor moral também, é um valor ético também. Portanto, é grave. Eu evoco aqui, para encerrar essa intervenção, 3 tradições muito importantes de que tem confluência. Eu vou começar propositalmente por uma da matriz cristã, né? Tão espalhada ultimamente, João 8,32, o conhecimento da verdade vos liberta. Mas é o conhecimento da verdade, não da mentira. O grande líder da Revolução Russa, concordemos ou não com ele foi um grande líder, o Lenin dizia: só a verdade é revolucionária. E o Maquiavel, buscando superar os limites das idealizações medieval e da antiguidade clássica acerca da política, defendia a necessidade de partirmos da verdade efetiva das coisas, do terreno da história, e não do terreno do delírio, da manipulação. Ora, 3 fontes distantes no tempo, no espaço, que confluem para a afirmação da necessidade categórica de busca da verdade, não do falseamento. E o que nós estamos assistindo é exatamente o contrário disso. E há público, isso aqui é o que é mais grave, há público cativo para esse volume, essa avalanche de mentiras. Portanto, não poupemos a própria população.
ela pode ser vista por vezes como vítima desse processo, e de fato o é, mas ela é parte ativa nesse processo. Ela fornece as bases de legitimidade para que a mentira prospere. Isso tem consequências gravíssimas, da saúde à estabilidade política, da economia à convivência social. Em cima do que o professor Edilson colocou, professor Perini, a coordenadora dessa pesquisa da Universidade Estadual da Califórnia, a Wendy Wood, ela afirmou que a desinformação ela não é espalhada por meio de um déficit de usuários, mas realmente uma função da estrutura dos próprios sites de mídia social, reforçando a tese de que os hábitos dos usuários de mídia social acabam se constituindo num fator maior de disseminação, de desinformação, do que atributos individuais. Qual a sua avaliação? Bom, eu primeiro vou dividir em dois componentes essa afirmação, essa tese. Eu acho que eu concordo com ela, mas eu vou dividir em duas partes. A primeira parte é a seguinte: a primeira parte é que existem pesquisas que mostram, tem um psicólogo americano que chama Dan Cahan, que mostra isso, mas tem outros que também o fazem, é, mostrando que para temas que têm que são politicamente marcados, como por exemplo o aquecimento global, aceitar o aquecimento global, para esses temas, mas também outros, a posse de armas, a vacinação do HPV, ele pesquisou vários temas e ele mostrou o seguinte: para esses temas, a aceitação das pessoas, das teses científicas, não depende da sua formação escolar. Então, os testes que vão medir a literacia científica e matemática mostram que se as pessoas aceitam, um exemplo, né, se os riscos associados ao aquecimento global, esse é um tema que ele pesquisou, depende da posição política que as pessoas têm e independe da sua formação. Então, isso significa que se um tema servir como marcador de pertencimento a um grupo político ou social, a pessoa estudar não adianta, não faz diferença. Isso é um pouco, isso não significa que seja ruim estudar e conhecer, significa que não basta. Então a pessoa essa é a primeira coisa. Então esse tipo de resultado é na verdade independente da existência da internet e da informação da circulação online. A informação online piora isso, mas esse alinhamento, evidentemente que isso não vale para todos os temas, isso vale para temas que, por uma razão ou por outra, vieram a ocupar um determinado espaço na identificação de grupos políticos, né? Eles variam com a posição política e não com a formação escolar e científica e matemática da pessoa. Essa é a primeira parte. A segunda parte, eu concordo inteiramente com o que o professor Edilson falou, é que existe, quer dizer, a gente tem que entender também por quer dizer, o que é oferecido na informação, na circulação online, que atrai as pessoas. Porque, embora exista, evidentemente, uma ação política para, por exemplo, manter a desregulação para não regular a informação online, as pessoas não vão atrás de informações falsas ou de negacionistas porque elas são obrigadas, elas vão porque elas escolhem. Esse não é um efeito de uma ditadura, por exemplo. Ninguém colocou o revólver na cabeça de ninguém para não aceitar, para recusar a vacinação ou para achar que a Terra é plana. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi outra coisa, mas esse é um fenômeno que vai pegar alguma coisa que as pessoas, por uma razão ou por outra, a qual elas respondem. Não é? Eu acho que uma coisa que elas respondem, de maneira simples, né, eu acho que tem dois fatores aqui. O primeiro fator é que a internet oferece às pessoas um lugar de reconhecimento que é diferente daquele que é oferecido pelas estruturas usuais de difusão do conhecimento. Então, elas, por exemplo, as pessoas que vão, os terraplanistas, isso é conhecido, né? São pessoas que vão
se ocupar de uma teoria, achar uma teoria que elas entendem e elas se reconhecem como sendo um tipo de teoria que é recusada pela academia. E elas vão dizer: essa teoria eu quero. O terraplanismo contemporâneo nasceu no século XIX por um socialista utópico inglês que queria defender uma ciência do povo, para o povo e feita pelo povo. E essa ciência é a ciência que as pessoas entendem, e ela diz que a Terra é plana. E é isso que acontece, isso é parte da história. É, a segunda parte da história é que essas convergências que existem independentemente da internet, elas vão ser fortalecidas. Então, um terraplanista, por exemplo, que vai recusar o saber, que vai querer uma teoria própria, sei lá, astronômica, ele vai encontrar na internet um outro grupo que fala: é de fato a ciência mente. Eu, por exemplo, descobri que os aviões jogam uma fumaça no céu que controla a mente das pessoas. E ela vai descobrir um outro lugar, uma outra ciência, pseudociência, uma teoria da conspiração. A internet oferece, então, um lugar de convergência de pessoas que, por uma razão ou por outra, se sentem excluídas. Elas vão encontrar um espaço de reconhecimento que elas não tinham. Quer dizer, a pergunta é por que elas precisam desse espaço também? Porque é um espaço que, de fato, as pessoas. O saber, de fato, é um saber assimetricamente distribuído. É o que ela vai fazer, então, o que a internet faz, é dar um outro espaço para que as pessoas se sintam como produzindo um saber que elas não têm. Professor Edilson, é interessante porque, embora as notícias falsas, né, tenham recebido muita atenção de uns tempos para cá, e o termo ele tem sido usado por estudiosos há muitos anos, né? As notícias falsas elas acabaram surgindo na tradição do jornalismo amarelo, né? Da década de 1890, que é descrito como uma dependência daqueles aspectos familiares do sensacionalismo, das notícias de crime, dos escândalos, das fofocas, do divórcio, sexo, sensacionalismo esportivo, quer dizer, tudo isso compunha o cenário do jornalismo amarelo. Mas, de repente, as fake news acabaram ganhando uma roupagem nova e, por isso, elas são atraentes. E esse lugar de reconhecimento que frisou o professor Perini, esse talvez tenha sido um fator motivacional para disseminar as notícias falsas, né, professor? Além do reconhecimento, a acolhida, o acolhimento. São duas coisas parecidas, confluentes, mas não idênticas. A chamada invisibilidade social, invisibilidade econômica, né? Ela produz um público cativo e ganho pelo coração. De novo, eu evoco a grande sacada da teoria de Maquiavel. A política não é o âmbito em que prevalece a racionalidade. A emotividade é muito importante. Você tem hoje, e isso nos permite já abordar de maneira até a dar continuidade com o tema da desigualdade social. Onde não existe um arcabouço institucional eficaz dos chamados direitos sociais, políticos e civis, alguém ocupa espaço. Pode ser o crime organizado, pode ser o conluio entre estelionatários da fé e o crime organizado, pode ser um arranjo com as milícias, inclusive as milícias digitais. Se é oferecido a quem não tem acesso à justiça, ao gás, ao transporte, ao serviço de saúde, a uma série de coisas. Se é oferecida uma resposta, aqui você é acolhido. Aqui você é alguém que é visto. Né? A sua pobreza, o seu desemprego, é porque você não recorre a Deus ou a alguma divindade. Esses espaços físicos e virtuais, eles são espaços de afago aos indivíduos, de todo tipo de carência. É importante a gente perceber essa relação. Essa semana eu li uma notícia de que a infecção pelo HIV entre os jovens voltou a explodir. Por quê?
Porque não tem se dado a devida atenção a dois fatos. Primeiro, ainda não existe a cura para o HIV. Segundo, não existe vacina, existe o tal do coquetel. E foi se perdendo a percepção da gravidade dessa doença. Quando esse espaço da informação de qualidade não é devidamente preenchido, alguma coisa entra no lugar. E é isso que nós estamos vendo. O terreno das desigualdades, ele é muito fértil a esse tipo de proliferação. Termino com uma referência a algo muito importante. O Poder Judiciário no Brasil, isso foi dito pelo Rui Barbosa, hein? Pelo insuspeito Rui Barbosa, é o poder, abre aspas, que mais tem faltado à República, fecha aspas. O padrão com que a Suprema Corte brasileira atua na questão da tentativa de golpe, um padrão correto, bem fundamentado, com o devido respeito ao processo legal, não é o padrão com que o judiciário atende a maioria da população. Muito longe disso. Ora, não será por isso que esse poder tão importante na estrutura de Estado usufrui de uma crescente perda de legitimidade? O que é que fica no lugar? A justiça com as próprias mãos. Então, a relação entre terreno propício à divulgação de mentiras e a perda de legitimidade e as desigualdades, ela é muito evidente. Uma análise cientificamente estruturada não tem lá muita dificuldade para tornar evidente como que essas coisas estão imbricadas, relacionadas. Professor Edilson frisou a questão de doenças, né? Nós tivemos aqui no programa o médico urologista, pesquisador da USP, Dr. Jorge Halak, alertando, inclusive, para o retorno preocupante da sífilis, né? Pois é. Professor Perini, eu estava lendo um estudo do Marcel Thun, que é um pesquisador da Universidade de Dresden, na Alemanha, e ele pontua, professor, algumas questões interessantes que eu gostaria de compartilhar aqui, porque a pesquisa que ele coordenou em larga escala, abrangendo a Alemanha e também o Reino Unido, e o objetivo foi investigar os determinantes do nível individual da capacidade de detectar as notícias falsas e também a inclinação para compartilhá-las. E aí ele distinguiu que o comportamento entre o compartilhamento deliberado e acidental de notícias falsas, por exemplo, o acidental é muito mais comum do que o deliberado. E no âmbito da política, eu tenho a impressão que isso acaba se confirmando e pode até exercer um fator mais preocupante a partir do momento que nós teremos, no ano que vem, as eleições, professor. Pois é, bom, sobre a capacidade de ver notícias falsas, quer dizer, o que eu procurei fazer no meu livro, né, é trazer todas quer dizer, tentar entender essas capacidades à luz de teorias mais gerais sobre o nosso conhecimento. Então, aí tem duas coisas que eu acho que acontecem aí, né? Por um lado, os nossos mecanismos que nos dizem que tem alguma coisa errada no que a gente no que a gente escuta, no que a gente lê, ou seja, os nossos mecanismos metacognitivos, eles são, eles têm uma ação muito limitada na informação da circulação online, por uma razão muito importante pela qual isso acontece é que a gente vê muita coisa, muita informação. Se o nosso sistema cognitivo é sobrecarregado de informações que chamam muito a nossa atenção, é muito difícil dar um passo atrás.
e dizer, será que isso é verdadeiro? A gente vê coisas o tempo todo, num ritmo muito grande, e coisas que nos demandam muito do ponto de vista emocional e do ponto de vista cognitivo. A gente tende a baixar a guarda metacognitiva e fica muito mais difícil avaliar o que se nos apresenta como verdadeiro ou como falso. Eu devo dizer que eu sou assim, eu sou um pouco cético em relação a uma formação específica para uma literácia digital específica. Quer dizer, aprender a usar. É claro que é bom saber usar saber ler as informações na internet, mas vai, tem um ponto em que a gente não consegue. Quer dizer, tem um ponto em que a inteligência artificial mostra de resto que tem um ponto que não adianta. Como é que a gente vai aprender a ler que uma imagem é falsa, por exemplo, gerada pela inteligência, pela IA generativa? A gente não vai aprender isso não vai acontecer. E é muito difícil também, como é que a gente vai ter um ponto que a gente vai conseguir ler, por exemplo, numa informação, se ela vem numa fonte, digamos, científica fiável ou não. Isso também não vai acontecer, porque é muito complicado, o saber é muito difuso e é muito difícil para o leigo ler, conseguir ler. Então, o problema não se encontra aí. O problema não se encontra, a meu ver, na capacidade de ler as informações online. E, além disso, é uma corrida armamentista, né, como se diz, perdida. Porque, quer dizer, se a gente conseguir ler um determinado tipo de erro, a gente vai ser imediatamente suplantado por outro tipo de ameaça. Então, o problema não se encontra aí. Eu acho que o problema está em saber ler quais são saber confiar nas mediações epistêmicas que de fato apresentam alguma coisa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa importante, então é por isso que uma parte do meu livro eu trato do que é a metacognição. A segunda coisa importante é o papel da desigualdade. Quer dizer, o que acontece? Tem dois pesquisadores britânicos, se chamam Wilkinson e Pickett, que tem dois livros que chamam The Inner Level e The Spirit Level. Eles mostram que com o aumento da desigualdade, todos os índices sociais pioram. Do uso de ansiolítico a acidentes no trânsito, do bullying na escola, a gravidez na adolescência, do uso de drogas, à desconfiança interpessoal e institucional. Então, isso é um dado empírico. Na verdade, o livro deles, os dois livros deles, os trabalhos dele, são essencialmente uma meta-análise, digamos assim, de muitas pesquisas em muitos domínios que mostram que qualquer coisa que seja mensurável socialmente pode ser relacionado de maneira direta com o aumento da desigualdade e piora, e a confiança piora muito. Então, esse é e pior em todos os estratos sociais. Então, eu acho que esse é um efeito que acontece muito hoje, porque a gente precisa muito no caso do conhecimento científico, por exemplo, é claro que é bom as pessoas saberem mais. Agora, o problema maior é por que as pessoas acreditam menos nas estruturas de produção de ciência que existem há muito tempo. Então, por que elas confiam menos na OMS, por exemplo? Por que elas confiam menos nas universidades e nos institutos de pesquisa? Então, essa é a pergunta, a meu ver, relevante. Não é que a OMS ela não tem que fazer nada a mais. Ela pode se comunicar melhor, talvez. As universidades podem se comunicar melhor, talvez. Certamente é o caso. A gente sempre pode melhorar. Agora, tem alguma coisa no tecido social que dificulta essa confiança através da desigualdade. E isso é algo que acompanha todos os fenômenos que constituem a tessitura do mundo social. Então, eu acho que é nesse ponto que entram os negacionismos, e, em certa medida, que entram também as fake news. Porque nesse ponto, quer dizer, mais do que exatamente uma mentira que uma pessoa conta para outra, então a pessoa A conta para a pessoa B, sei lá, eu comprei um carro azul e ela comprou um carro vermelho, por exemplo, que é uma mentira, né? Ou então mentira mais. O que acontece é que as pessoas deixam de confiar nas fontes informacionais. Elas deixam de confiar nas mediações epistêmicas para se alinhar só com o grupo ao qual elas pertencem. Então, a circulação de informação de WhatsApp durante a pandemia e pela extrema-direita no Brasil
é um exemplo disso, quer dizer, não tem a mimetização das fontes oficiais de informação é muito baixa. Ninguém parecia saber nada. As pessoas eram, por assim dizer, ignorantes manifestamente, mas eram pessoas com as quais eu concordava. Então, eu acho que esse fator é um fator que ele é mais estrutural, digamos assim, do que, do que alguém que manipule. As pessoas vão manipular por cima disso, mas o efeito de base, a meu ver, é esse tipo de esgarçamento da confiança social gerada pelo crescimento da desigualdade. Professor Edilson, ainda sobre essa pesquisa do pesquisador Marcel Thum, lembrando que o público-alvo foi da Alemanha e Reino Unido. E os resultados, professor, indicam que os entrevistados mais velhos, do sexo masculino e de alta renda, e politicamente os esquerdistas, detectam melhor notícias falsas. Mas tem aquela situação da pessoa compartilhar, mesmo sabendo que é falsa, não só pelo fato de que gostaria que aquilo fosse verdade, mas principalmente para atingir os ingênuos, né, professor? Pois é, são os inocentes úteis, mais úteis do que inocentes, né? E isso é grave, é muito grave. Eu penso que, a essa altura do nosso diálogo aqui, aqueles que nos acompanham devem estar pensando o seguinte: bom, mas essa turma aí está tão pessimista quanto a torcida da Portuguesa de Desportos ou a escola de Frankfurt, Adorno, Horkheim, né? De fato, no que me diz respeito é isso. Mas com um traço que me parece ser importante. Não é no meio, redes sociais, não é no indivíduo, mas gostei desse termo, ele nos remete de novo à boa tradição de Durkheim, é o esgarçamento do tecido social. Nós vivemos globalmente, com todas as ressalvas, os cuidados que as generalizações necessitam, mas nós vivemos em escala global um quadro de anomia social. Questões valorativas como a verdade, a importância do combate da desigualdade estão sendo minadas. E nós estamos ruindo. Volto a Maquiavel. O Maquiavel dizia que um sistema político poderia oscilar entre a estabilidade e a instabilidade. E o pior dos mundos é a instabilidade. E um sistema político estável precisa ter boas forças, no sentido de não se confiar em forças mercenárias, e olha como nós confiamos em forças mercenárias. As redes sociais não são uma esfera pública. Elas são um espaço oligopolizado por megas corporações. Então, nós não temos boas armas, não temos boas leis, por exemplo, um marco regulatório adequado, e nós não temos boas instituições. Vou dar um exemplo recente. A mesma Suprema Corte, que age em um caso hoje de maneira muito correta, tem integrantes seus pegando aviãozinho para assistir jogo de final da Libertadores ao lado de advogado de investigado. Não dá para levar a sério. Isso corrói o sistema político brasileiro, para falar do caso brasileiro, derrete como um quadro de Salvador Dalí. Então, como ser mais otimista do que a torcida da Portuguesa ou a escola de Frankfurt? É difícil. Mas que bom que ainda podemos contar com essa percepção lúcida de que a raiz do problema não está no meio e nem nos indivíduos. Diz respeito a processos sociais que não enfrentam todos os tipos de desigualdades. De fato, todos os crimes organizados se nutrem desses pilares. Professor Perini, queria conhecer a sua opinião sobre um estudo dos pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts,
que descobriram que as notícias falsas elas podem se espalhar até 10 vezes mais rápido do que a verdadeira. E a conclusão é que nessa corrida entre o falso mais interessante e o verdadeiro mais chato, a história interessante vence aparentemente todas as vezes. E eu pergunto se esse achado é verdadeiro ou falso, professor? Ele parece verdadeiro, embora ele tenha se difundido muito. Quer dizer, de maneira geral, né, o que acontece é que o que difunde mais rapidamente é o que chama mais o nosso interesse, o que chama mais a nossa atenção. Então, notícias sensacionalistas chamam a atenção, mas aí, como você bem disse antes, né, o que o jornalismo de baixa qualidade sempre explorou, não é? E o que chama a atenção também, a violência, o sexo, são as coisas que mais chamam a atenção. E é isso que as redes sociais fazem. O que acontece, de novo, no caso das redes sociais, é que não tem filtro e não tem um custo de difusão de informações falsas, não tem custo de difusão de informações ultraviolentas e nem de informações ou de conteúdos sexuais sem qualquer tipo de limite, de filtro de público, por exemplo, não é? Então, isso sempre que isso chame a nossa atenção, isso é uma coisa que é humana. O que esse estudo fala é isso, né, do Vozog e coautores. O que eles falam é isso. Eles dão, inclusive, uma explicação cognitiva exatamente nos termos que você falou. O novo chama mais atenção e uma coisa muito falsa tende a ser muito nova. O que aparece nas notícias, assim, você não acredita no que, adivinha o que, não sei o que fez, você não acredita no, sei lá, no salário do jogador de futebol, por exemplo. Aí você clica lá imediatamente, o quanto que o cara ganha, o cara bateu o pênalti daquele jeito, quanto que ele ganha. Você não acredita. Então isso chama a nossa atenção, isso é humano, isso não é um problema em si. O problema é que não tem filtro. Quer dizer, o problema é você tem as redes de informação que se eles falarem uma coisa absolutamente mentirosa, eles não vão pagar, não vão ter custo nenhum. Se colocarem um conteúdo totalmente hiperviolento, também não vai ter custo. E um conteúdo hipersexualizado também não vai ter custo. Então, esses filtros que desapareceram. Quer dizer, o fato de chamar mais a nossa atenção, isso é um traço humano, não é? Só que, ao mesmo tempo, nós, as sociedades humanas, sempre tiveram filtros. A gente sempre se deram a si mesmas maneiras de inibir, de mitigar esses efeitos, tornando talvez custoso uma pessoa que mente muito, por exemplo, uma pessoa muito violenta, um comportamento muito violento. Então, a gente também é humano se limitar, também é humano se dar limites. Também, como é no caso, né, na história que o John Elster utiliza do Ulisses liberto, né, que o Ulisses se amarra no mastro de um navio para escutar o canto das sereias e não sucumbir a essa sedução, é um pré-compromisso. Você dificulta a sua ação futura, limitando presentemente o que você vai poder fazer no futuro. Ele sabia que ele seria tentado, mas ele fez de sorte que ele não cairia na tentação. As sociedades humanas fazem isso através dos filtros institucionais e das mediações. Então, o que acontece não é que isso chame mais atenção, é que não existem esses pré-compromissos, para utilizar o termo de John Elster. E no meio do caminho, né, professor Edilson, tem um algoritmo que seleciona o conteúdo e o trabalho dele é exatamente manter a pessoa online o maior tempo possível. Quanto mais tempo você estiver, mais anúncios direcionados, a plataforma pode vender, e bem por isso acaba se constituindo também num ambiente propício para a proliferação de notícias falsas. E aí eu pergunto, é uma batalha inglória essa luta contra a fake news ou ainda existe esperança no fronte, professor? Olha, é uma batalha muito difícil. Eu acho que aqueles que nos posicionamos pela necessidade de cordas que evitem a sedução ao canto de sereia, nós estamos perdendo essa batalha. Até porque a velocidade com que... Gente, os algoritmos, eles parecem que são a entidade diabólica contemporânea, mas eles estão a serviço de grandes corporações. Eles são uma técnica, né, um recurso
potente a serviço de interesses econômicos. Não só o influenciador que lucra, que obtém renda com a quantidade de likes, de comentários, de compartilhamentos, de remixagens, mas as próprias plataformas. É uma questão econômica, é uma questão política, e como tal precisa ser enfrentada. Sob pena de, na ausência de regulação firme, em defesa do verdadeiro interesse público, colhermos os frutos que já estamos colhendo. Eu diria o seguinte, é uma luta inglória, é necessária, estamos perdendo e, de novo, o pessimismo é a atitude recomendada. Não a depressão, mas o realismo com que se observa essa disputa tem que nos pautar, senão nós vamos enveredar pelo otimismo infundado, pela ilusão. Não é assim. Até porque parte daqueles que dizem ter compromisso com a verdade acabam legitimando, de novo o termo aqui, legitimando os processos. Enveredam pela lógica dos vídeos de lacração, enveredam pela prevalência da estética. Eu vou disputar uma eleição com a silhueta do Che Guevara, com um turbante na cabeça, como se isso pudesse substituir conteúdos sérios. Aí a gente paga o preço por tudo isso. Professor Perini, então a conclusão seria de que o otimista é um pessimista mal informado? Eu não sei se, de fato, eu não sei se a gente tem razões para ser otimistas. Isso. Agora, ao mesmo tempo, quer dizer, mais do que eu acho, também ser otimista ou pessimista talvez seja uma questão um tanto de temperamento, né? Eu acho que o que é mais importante é entender. Quer dizer, o que é mais importante é entender o que nos leva, o que nos trouxe ao ponto que estamos, o que nos trouxe ao ponto em que, por exemplo, a extrema-direita cresce no mundo todo, como no Chile agora, né? Ontem o presidente de extrema-direita foi eleito, num ponto em que há uma concentração crescente de renda, e qual o papel no que diz respeito aos temas que eu estudo, né? Qual o papel que o modo de circulação de informações online tem no crescimento da extrema-direita e no crescimento da desigualdade, como que essas coisas se conectam. Independentemente de achar que eu acho que eu também sou pessimista. Agora, assim, eu acho que o mais importante para mim é entender, quer dizer, entender o que está acontecendo, quais são os fatores que constituem a posição na qual a gente se encontra. Professor Ernesto Perini Santos, parabéns aí pelo livro Viver é Fácil, de Olhos Fechados, e muito obrigado pela sua participação, professor. Eu que agradeço, muito obrigado. Professor Edilson Gracioli, muito obrigado por mais uma participação no Contraponto, professor. Eu que agradeço também a oportunidade, vou adquirir seu livro com vivo interesse em conhecê-lo, porque ele certamente está comprometido com aquela ideia do into legere, ler por dentro. Inteligente é isso, é ler por dentro, para além das aparências. Parabéns e obrigado pela oportunidade, Márcio. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. 10 anos no ar.